um spoiler que vai estar no meu próximo livro, que é o seguinte: o que o governo de Jair Bolsonaro traz para nós, eu diria que, primeiro, o governo de Jair Bolsonaro é o resultado de um país, né, que tem tendências estruturais, dentre as quais o racismo, que faz com que nós sempre caiamos na mesma vala, dos mesmos problemas. Ou seja, o governo de Jair Bolsonaro ele é produto, né, de uma sociedade racista, de uma sociedade desigual, de uma sociedade autoritária. Eu diria que é o ponto, eu ia falar que é o ponto mais alto, mas na verdade é o ponto mais baixo com que nós já chegamos em relação a todo esse problema. Mas, na verdade, o governo de Jair Bolsonaro ele traz para mim uma novidade, né, em termos, olhando para as relações raciais no Brasil. E qual é essa novidade? O Brasil ele foi um país que sempre se constituiu a partir de uma ideia de superioridade branca. Isso é desde o século XIX, nós podemos observar, né, primeiro a escravidão, depois todos o período, o Império, depois do período republicano, o Brasil ele sempre se constituiu a partir também de teorias raciais que explicavam, que serviam de explicação para a desigualdade brasileira, serviu de explicação também para legitimar o poder das elites. Agora, veja só, nós sempre falamos de superioridade racial, porque a superioridade racial é uma questão fundamental para entender a dinâmica racial na América Latina. Porque na América Latina se teve que construir uma coisa que não existia na América Latina. O que é branco? Branco é uma coisa que não existia na América Latina. Então veja que a imigração, né, e todas as relações de poder na América Latina foram constituindo a ideologia do que é ser branco, né, que os estudiosos chamam de branquitude. Só que vejam que sempre se tratou da seguinte maneira. No Brasil, né, por exemplo, o grande problema é que nós não somos tão brancos como são os brancos europeus. Então as ideologias do branqueamento, a ideia de que era preciso ser cada vez mais branco para se atingir um patamar de desenvolvimento próximo das chamadas nações civilizadas ou mais desenvolvidas. Mas sempre se teve a ideia de que ninguém era tão branco assim. Então o branco é superior. Diferentemente dos países, como por exemplo nos Estados Unidos, em que você teve segregação racial, e aí se falava de uma outra coisa, que é de supremacia branca, que é uma outra coisa. Que na verdade estabeleceu uma linha de corte entre negros e brancos, de tal sorte que são sociedades que se pautam por uma separação, né? Eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, são desgraças dinâmicas igualmente ruins, mas em contextos distintos. Tá? Só para deixar isso bem claro. Agora, qual a novidade que o governo Bolsonaro traz? Eu acho que pela primeira vez, por conta de uma dinâmica internacional, é importante entender a geopolítica nisso, entender também a degradação das condições econômicas sob o neoliberalismo. O que significa isso? O governo de Jair Bolsonaro traz para o Brasil uma novidade, que é a supremacia branca. Ou seja, a ideia de que o Brasil é um país que tem que estabelecer uma linha de corte entre negros e brancos, é uma política declaradamente de extermínio de minorias, veja o que acontece com os povos indígenas, e isso só pode ser entendido, repito, se nós entendemos as relações desse governo com a dinâmica internacional, inclusive em termos as relações com grupos políticos de extrema-direita e que são grupos supremacistas nos Estados Unidos e na Europa. Então, acho que essa é a grande novidade, né? Ou seja, nós saímos da ideia de superioridade branca para a ideia de supremacia branca, em que declaradamente existe uma espécie de projeto de violência contra minorias, abertamente. O Brasil sempre foi um país violento com minorias, sempre foi um país racista, né? Isso aí não é novidade, mas eu acho que esse governo traz uma novidade que torna as coisas muito mais agudas e muito piores do que se pode imaginar. Sim.